Olá, meninos e meninas! Como vocês estão? Na nossa videoaula de hoje, nós vamos iniciar o capítulo de tecido nervoso. Então, vamos começar. Bem, pessoal, vamos abordar aí o tecido nervoso, tá? Esse tecido, ele se distribui pelo organismo de maneira interligada. E dessa forma, ele estabelece uma rede de comunicações e esta rede de comunicações, ela vai constituir o que nós denominamos de sistema nervoso, tá? O sistema nervoso, ele é dividido anatomicamente em um sistema nervoso denominado de sistema nervoso central, né, o que está localizado aí na caixa craniana e na medula espinhal, e que se estabelece, se forma pelo encéfalo, pelos constituintes neurais do sistema fotorreceptor e pela medula espinhal. E a parte do tecido nervoso que sai desta região central e se distribui por todas as outras regiões do corpo, nós denominamos de sistema nervoso periférico, tá? O sistema nervoso periférico, ele é formado pelos nervos e pelos gânglios nervosos. Estes são pequenos agregados de células nervosas que estão localizados fora do sistema nervoso central, tá? Perifericamente, nós temos a capacidade de perceber modificações do meio e essas percepções, elas são levadas ao sistema nervoso central por meio de células nervosas chamadas de neurônios. Nós chamamos os neurônios que levam a informação da periferia para o sistema nervoso central de neurônio aferente. É aquele neurônio que vai avisar, né, que algo aconteceu no meio, que uma modificação no meio se processou. E aí, no sistema nervoso central, vai haver uma interpretação desta informação que chegou da periferia e vai haver a elaboração de uma resposta. Esta resposta, ela parte do sistema nervoso central e vai na direção do sistema nervoso periférico como um comando. A célula que leva este comando, essa célula nervosa que leva este comando, é um neurônio que nós dizemos ser um neurônio eferente. Então, o neurônio eferente é aquele neurônio que tem por objetivo ir inervar um órgão efetor, que é o órgão que vai responder da maneira correta ao estímulo que foi percebido pelo neurônio aferente. Então, o neurônio aferente leva informações do sistema nervoso periférico para o sistema nervoso central e depois de orquestrada a resposta, o sistema nervoso central ordena que órgãos efetores tomem determinadas atitudes coordenadas pela atividade dos neurônios denominados de eferentes. No que diz respeito aos componentes do tecido nervoso, nós temos dois componentes principais. O tecido nervoso ele é formado pelos neurônios, né, que são células com longos prolongamentos, e outros tipos de células que constituem células que têm funções de formar um microambiente adequado para o funcionamento neuronal. Esses vários tipos de células são denominadas de células da glia ou neuróglia. E elas têm essa função, né, de sustentar os neurônios e participar de funções importantíssimas que colaboram para que os neurônios possam desempenhar suas funções da maneira esperada, da maneira correta. Então, a atividade neuronal, ela é bastante dependente do suporte que é fornecido pelas células gliais, tá? No sistema nervoso central, nós percebemos que há uma separação, né, uma segregação de componentes que estabelecem a observação a fresco, ou seja, se nós fizermos um corte
do sistema nervoso central, se nós fizermos uma secção desse tecido, nós vamos observar macroscopicamente o estabelecimento de áreas de cores diferentes. Uma região que tem uma tonalidade mais cinza, que nós denominamos de substância cinzenta, e uma região de coloração mais esbranquiçada, que nós denominamos de substância branca. Esta separação de áreas de cores diferentes, ela se dá justamente porque nós temos um aglomerado de corpos celulares de neurônios em uma localização específica que vai estar segregado dos seus prolongamentos. E isso faz com que no sistema nervoso central nós identifiquemos esta divisão de sistema nervoso no sistema nervoso central, de substância branca e substância cinzenta. Então, a substância cinzenta, ela mostra essa coloração macroscopicamente, certo? Se nós fizermos cortes histológicos e confeccionarmos lâminas, nas lâminas nós utilizaremos corantes que não vão mostrar essa separação de substância branca e substância cinzenta. É importante destacar que essa segregação e essa observação de substância branca e substância cinzenta, ela se faz quando nós observamos essa estrutura a fresco, ou seja, como ela se apresenta e macroscopicamente. Então, a substância cinzenta, ela é formada de corpos celulares dos neurônios e células da glia, contendo alguns prolongamentos de neurônios, no caso, os dendritos, principalmente. E a substância branca, ela não tem corpos celulares de neurônios. Ela é constituída por prolongamentos dos neurônios, que são os axônios, e por células da glia que estão relacionadas a este prolongamento, que é o axônio, tá? Esse nome, ele vai se originar de uma grande quantidade de um material esbranquiçado, né, a substância branca, que nós denominamos de mielina, né? A mielina, ela envolve os prolongamentos dos neurônios que estão aí fazendo a composição da substância branca, tá? Então, a mielina, ela é o resultado da fusão de membranas plasmáticas das células gliais, ricas em lipídio, um componente lipídico bem denso, que dá a este tecido esta coloração tipicamente esbranquiçada. Bem, então vamos iniciar aí a abordagem dos detalhamentos dos componentes do tecido nervoso a partir da célula neurônio, né? Os neurônios, eles são células que têm a propriedade de responder a alterações do meio em que se encontram. Nós denominamos essas alterações de estímulos. E nós dizemos que as células que possuem essa capacidade de responder a estímulos são ditas células excitáveis, tá? Então, os neurônios, eles têm a capacidade de reagir prontamente aos estímulos e essa reação que os neurônios possuem se dá através de uma modificação no potencial da membrana que vai se propagar pelo restante da célula através de um prolongamento do neurônio chamado de axônio, e essa propagação desta modificação do potencial nós denominamos de impulso nervoso. O impulso nervoso, ele tem a função de transmitir a informação a uma distância, informação essa que pode ser passada para outros neurônios ou para órgãos efetores, que são os músculos e as glândulas, tá? Esses neurônios, pelos seus prolongamentos, eles estabelecem longos circuitos, né? Então, circuitos neuronais, eles são formados por prolongamentos numerosos dos neurônios e eles se comportam similarmente aos circuitos eletrônicos e eles são chamados de circuitos neuronais, tá? Os circuitos neuronais, eles podem ser de diversos tamanhos e também de complexidades diferentes, tá? Nós temos circuitos neuronais simples, porém a maioria das vezes no nosso organismo nós temos
circuitos neuronais que combinam 2 ou mais circuitos para interagir e executar funções complexas, tá? Muitos circuitos elementares se comunicam e essa comunicação ela vai se estabelecendo em graus crescentes de complexidade para desempenhar funções complexas no nosso organismo, tá? Então, o neurônio ele estabelece funções estas que estão relacionadas com a sua habilidade de perceber modificações, ou seja, por serem células ditas excitáveis, e pela capacidade de transmitir essa informação em longa distância através do impulso nervoso, tá? As funções fundamentais do sistema nervoso são detectar, transmitir, analisar e utilizar as informações que são geradas pelos estímulos sensoriais, que são representados por vários desses tipos: calor, energia, mecânica, modificações químicas do ambiente, luz. E essas modificações do meio, elas são organizadas e coordenadas, direto ou indiretamente, e elas são utilizadas para fazer com que as funções diversas que o organismo tem de controlar, função motora, visceral, endócrina, função psíquica, ela se estabeleça de maneira a que nós consigamos controlar, estabelecer condições de controle intrínsecas do organismo, como pressão, tensão de oxigênio, de gás carbônico, concentração hormonal, quantidade de glicose. Então, nós temos uma variedade de gamas de controles internos estabelecidos por atividade nervosa e também de atividades que são resultantes da inter-relação do organismo com o meio externo. Essas atividades elas são intermediadas pela função dos neurônios. Aqui nesse esquema nós vamos conhecer melhor como que o neurônio ele se apresenta, né? Nós temos aí um esquema de uma célula neuronal, embora os neurônios eles possam ter tamanhos diferentes e formas diferentes, nós temos uma célula tipicamente representada para que a gente possa conhecer quais os componentes do neurônio, tá? Então, o neurônio ele é formado por um corpo celular, tá? O corpo celular, ele é também chamado de pericárdio e ele é considerado como o centro de atividades da célula, né? O centro de realização de atividades principais da célula e esse centro é o centro trófico da célula, tá? Neste local está também localizado o núcleo celular. Então, o núcleo celular, ele encontra-se no corpo celular e bem como várias organelas responsáveis por realizar a síntese de vários componentes que são utilizados pelos neurônios no momento de realizar as suas funções, tá? A membrana que forma o corpo celular, ela é apta para receber estímulos. Então, um dos locais do neurônio em que é possível que essa célula receba estímulos é a membrana plasmática que forma o seu corpo celular. Os neurônios são células que possuem prolongamentos. Muitos prolongamentos, eles partem do corpo celular. Nós vamos ver que nós temos células que podem ter um número muito grande de prolongamentos partindo do corpo celular e células que têm um número menor de prolongamentos partindo do corpo celular. Mas é fato que os neurônios têm prolongamentos partindo do corpo celular. Podem ser muitos e numerosos ou podem ser em uma quantidade menor, menos numerosa, tá? Aqui nós temos representados tipos de prolongamentos que partem do corpo celular. Eles são os dendritos, tá? Os dendritos eles se caracterizam por ser prolongamentos numerosos e que são especializados em receber estímulos do meio ambiente. Então, a função principal
dos dendritos é receber estímulos do meio ambiente, também de células epiteliais sensoriais ou até mesmo de outros neurônios. Então, quanto maior a quantidade de dendritos que um neurônio possui, maior a sua capacidade de receber estímulos nervosos. Então, nós temos células com uma árvore dendrítica bastante desenvolvida e esses neurônios eles possuem a capacidade de receber estímulos amplamente através das membranas que constituem os dendritos, tá? E também parte do corpo celular um prolongamento que é único por célula. Este prolongamento, que é único por célula e que todo neurônio possui, denomina-se axônio. O axônio é um prolongamento único e que tem a função de conduzir o impulso que transmite informações do neurônio para outras células, que podem ser, como eu já falei, outras células nervosas ou células efetoras, que são as musculares e as glandulares. Então, o axônio, ele é um prolongamento único, todo neurônio tem apenas um axônio. Este prolongamento, ele é responsável por transmitir o impulso nervoso. Então, o impulso nervoso, a célula recebe estímulos pelo corpo celular e pelos dendritos, e até pela porção inicial do axônio, no local onde ele está implantado, e esta informação recebida, esse estímulo recebido, ele se concentra e aí ele se transforma em impulso nervoso que é transmitido através deste prolongamento que é o axônio. Então, esta é a representação esquemática do neurônio que apresenta essas partes constituintes. O corpo celular, que é o seu centro trófico, e onde nós encontramos o núcleo, e prolongamentos que partem do corpo celular. Os neurônios podem ter muitos ou poucos prolongamentos, mas ela sempre terá dendritos e sempre terá um axônio. O axônio sempre será um prolongamento único, ao passo que a célula pode variar a quantidade de dendritos que estão associados ao seu corpo celular. Em relação ao que nós já comentamos sobre os neurônios não são células que possuem sempre o mesmo tamanho e sempre a mesma forma. Muito ao contrário. Os neurônios são células que apresentam uma diversidade morfológica significativa, podendo possuir tamanhos bastante diferentes entre si. Nós temos neurônios muito grandes e neurônios muito pequenos, né? Nós temos células com dimensão tão grande que pode ser visível a olho nu, se a gente conseguir isolar ela. E nós temos outras células que são tão pequenas, são tão pequenas que elas estão entre as menores células dos mamíferos. Então, a variabilidade no que diz respeito ao tamanho, né, as dimensões do neurônio são significativamente consideráveis, tá? E também no que diz respeito à possibilidade de formas diferentes. Então, os neurônios também são células que têm uma variabilidade na sua forma, né, em que nós podemos encontrar o corpo celular do neurônio, podendo ser anguloso ou com forma de pera, que nós denominamos de piriforme, ou mesmo esférico, tá? Então, o corpo celular pode variar, a quantidade de prolongamentos pode variar e as dimensões, o tamanho dessas células também é bastante variável. No entanto, nós podemos classificar os neurônios em relação à sua função e em relação a algumas características morfológicas. Então, nós vamos para frente agora fazer essa classificação. Aqui nós vamos fazer a classificação dos neurônios de acordo com um critério que é a morfologia, ou seja, a forma. Então, de acordo com a morfologia, os neurônios eles podem ser classificados em 3 tipos. Nós temos aí o primeiro deles, que é o neurônio bipolar. Esse neurônio bipolar, ele tem esta nomenclatura, esta classificação, porque ele possui, partindo do corpo celular,
dois prolongamentos que estão em polos opostos. Um prolongamento que tem função de dendrito e o outro prolongamento que terá função de axônio. Então, este neurônio que possui dois prolongamentos partindo do corpo celular e que esses prolongamentos eles estão em direções opostas, um se comportando como dendrito e o outro se comportando como axônio, estabelece um tipo de neurônio morfologicamente classificado como neurônio do tipo bipolar. Aí depois, na sequência, nós temos um neurônio chamado de multipolar. O neurônio multipolar, ele se caracteriza por ter numerosos prolongamentos partindo do corpo celular. Obviamente, como a gente já havia dito, todo neurônio possui apenas um único axônio. Então, se eu tenho um neurônio que possui muitos prolongamentos partindo do corpo celular, apenas um será axônio e todos os demais serão dendritos. Então, os neurônios multipolares apresentam múltiplos prolongamentos partindo do corpo celular, em que um só é o axônio e os demais são dendritos. E para completar esta classificação aí morfológica, os neurônios podem ser também classificados como pseudo-unipolares. Os neurônios pseudo-unipolares são aqueles que possuem um único prolongamento partindo do corpo celular. Entretanto, este prolongamento ele vai se bifurcar, dando origem a um que vai se dirigir para a periferia e o outro que vai se dirigir para o sistema nervoso central, tá? Este neurônio, geralmente, ele surge na vida embrionária como um neurônio bipolar e aí depois os seus polos vão se unindo até que se fusionam e aí acaba se transformando numa célula que possui um único prolongamento partindo do corpo celular e este prolongamento ele se bifurca depois de sair do corpo celular. E aí ele é chamado de pseudo-unipolar. É como se fosse um falso único polo, porque na verdade só parte do corpo celular um único prolongamento. Entretanto, o prolongamento bifurca-se, dando origem a um com função de dendrito e o outro com função de axônio. Bem, os neurônios também podem ser classificados de acordo com a função que desempenham. E de acordo com a função, nós podemos ter três tipos de neurônios. O primeiro tipo são os dos neurônios motores. Esses neurônios, eles são responsáveis por controlar os órgãos efetores. Como nós já comentamos, os órgãos efetores são as glândulas e os músculos, tá? Então, as glândulas podem ser exócrinas ou endócrinas e os músculos, como nós já vimos lá no momento em que nós abordamos a contração muscular, em que nós comentamos que é necessário que um nervo ele comande a despolarização da membrana do músculo para que ela possa realizar a função de encurtamento, que é a sua contração. Então, o neurônio que realiza o comando de uma célula muscular também é um neurônio motor. O outro tipo de neurônio, de acordo com a função, são os neurônios sensoriais. Esses têm a função de receber estímulos sensoriais do meio ambiente, né, que cerca o organismo, e também do próprio organismo. E aí, esses neurônios, eles captam esses estímulos para poderem informar ao sistema nervoso central estas variações possíveis de acontecerem tanto no meio externo quanto internamente no organismo. E o terceiro tipo são de neurônios denominados de interneurônios. Os interneurônios, eles estabelecem comunicação entre dois neurônios. Então, eles fazem conexões neuronais. E é justamente graças aos interneurônios que nós podemos desenvolver circuitos neuronais complexos. Tá? Então, os interneurônios, eles fazem ponte entre dois neurônios e são responsáveis por tornar os circuitos neuronais complexos. Então, de acordo com a função, nós temos esses três tipos aí. Neurônios motores, que inervam órgãos efetores,
neurônios sensoriais, que captam variações tanto do meio externo quanto do meio interno, e os interneurônios, responsáveis por estabelecer conexão entre neurônios e responsável também por compor circuitos neuronais complexos. Bem, pessoal, vamos agora detalhar as partes componentes do neurônio. Vamos entender um pouco como cada uma dessas partes colabora para que o neurônio desempenhe a sua função. Vamos começar abordando as características referentes ao corpo celular, que também é denominado de pericárdio. Tá? Então, como eu já havia dito anteriormente, essa é a parte do neurônio que contém o seu núcleo. Tá? E o núcleo, ele tem no seu interior um nucléolo bastante proeminente. Esta é uma característica dos neurônios que muitas vezes facilita o seu reconhecimento em cortes histológicos. Tá? É importante destacar que para que a gente possa, reconhecer células nervosas em cortes histológicos, às vezes é necessário realizar técnicas especiais de coloração, porque isso facilita que se destaque as estruturas referentes a essa morfologia complexa dos neurônios e a gente consiga, portanto, distinguir a sua característica no que diz respeito a ser multipolar, ou bipolar, ou pseudo-unipolar, e a saber como que se distribui a sua árvore dendrítica. Mas aqui nós estamos falando do seu corpo celular e estamos aí identificando uma das características que se destaca nos cortes histológicos, que é justamente no corpo celular, o núcleo, com a presença de um nucléolo bastante evidente, que nos ajuda a reconhecer essas células das outras que compõem o tecido nervoso, que são as células da glia. O corpo celular é considerado o principal centro de atividades dessa célula, que é o centro trófico. E além de ele desempenhar essa função de centro trófico, ele também desempenha uma função de recepção e integração dos estímulos que esta célula recebe, sejam eles excitatórios ou inibitórios, gerados em outras células nervosas. Então, nem todos os estímulos que um neurônio recebe, ele gera uma condução de impulso nervoso. Se o estímulo gera uma condução de impulso nervoso, nós denominamos esse estímulo de excitatório. E o estímulo ele pode produzir uma não condução de impulso nervoso, são os estímulos inibitórios, tá? Então, esses estímulos, eles são integrados no corpo celular para que se gere ou não uma passagem de um impulso nervoso, tá? Essa célula também, ela possui uma grande quantidade de retículo endoplasmático rugoso, que está aí localizada na região do corpo celular. Todas as células que realizam intensa atividade de síntese, geralmente são células que possuem abundante retículo endoplasmático rugoso. E, portanto, é o caso do neurônio, porque essas células produzem uma quantidade de substâncias químicas chamadas de neurotransmissores, que são responsáveis por comunicar a sua informação para as células com quem ela se comunica. Então, esse retículo endoplasmático rugoso, ele se estabelece como agregados de cisternas paralelas e entre elas existe uma quantidade muito grande de numerosos ribossomos ou cadeias de ribossomos presos umas às outras, que nós chamamos de polirribossomos. Ou a gente tem os polirribossomos livres entre as cisternas ou os ribossomos presos na membrana do retículo endoplasmático, o que transforma ele em retículo endoplasmático do tipo rugoso, tá? E esses conjuntos de cisternas e ribossomos, eles vão ter um destaque na microscopia óptica e nós vamos visualizá-lo como manchas
que se colorem pelos corantes básicos. São manchas basófilas que são identificadas na microscopia óptica e são denominadas de corpúsculos de Nissl. Os corpúsculos de Nissl, então, são áreas basófilas ricas em retículo endoplasmático rugoso e cadeias de poliribossomos que se colorem por corantes básicos e aparecem como manchas basófilas que estão espalhadas no corpo celular. Essas manchas basófilas, elas são típicas do corpo celular dos neurônios, tá? A quantidade de retículo endoplasmático rugoso, ela também vai variar com relação ao tipo funcional, o tipo e o estado, na verdade, funcional do neurônio. Se o neurônio está em alta atividade de síntese, ele vai ter uma grande quantidade de retículo endoplasmático rugoso. Entretanto, ele também pode diminuir a quantidade dessa organela caso ele tenha uma atividade, um estado funcional com menos produção, né? Menos síntese. Esses retículos endoplasmáticos rugosos, eles são bem mais abundantes em neurônios do tipo motores. Uma outra organela também presente aí no corpo celular é o complexo de Golgi. Então, o complexo de Golgi, ela é uma organela que no neurônio se encontra exclusivamente no corpo celular. Nós não encontramos complexo de Golgi em outras localizações da célula nervosa. Além de encontrarmos também muitas mitocôndrias, que são as organelas que se estabelecem como a usina de produção de energia da célula. Então, uma célula que tem alta atividade funcional tem uma demanda muito grande de suas mitocôndrias e elas estão presentes aí em uma quantidade moderada no corpo celular, mas que também se estende, né, em presença para a região do terminal axônico, que é uma outra localização onde nós vamos ter também mitocôndrias. E nós temos também os neurofilamentos, que são tipos de filamentos intermediários que estão em uma quantidade bem abundante nessa região aí do corpo celular e também presente nos prolongamentos. E a gente vai ver aí depois que esses neurofilamentos, eles ajudam significativamente no trânsito dos neurotransmissores, que são os fluxos que nós vamos ver que se estabelecem principalmente no axônio e que vai levar neurotransmissores do corpo celular, que é o principal centro trófico, para a porção terminal do neurônio lá no axônio, na porção terminal do axônio. Na sequência, vamos abordar a estrutura do segundo componente que nós vamos detalhar aqui dos neurônios, que são prolongamentos que partem do corpo celular, que são denominados de dendritos. A maioria das células nervosas, elas possuem uma quantidade bem numerosa de dendritos e essa característica faz com que seja possível aumentar consideravelmente a superfície celular e esse aumento da superfície celular vai tornar possível aumentar consideravelmente a recepção e a integração de impulsos que são trazidos por outros neurônios até esta célula, tá? Os neurônios, nessa região aí do neurônio, que são os dendritos, nós temos um citoplasma que não possui o complexo de Golgi, como nós falamos anteriormente, né? E que possui as outras organelas que são presentes também no corpo celular. O que nós temos de destaque para os dendritos é que a maioria dos impulsos que chegam aos neurônios é recebido pela membrana dos dendritos, em locais específicos delas que nós chamamos de espinhas ou gêmulas. Essas espinhas ou gêmulas, elas são regiões, né, projeções dos dendritos que tem essa função justamente de receber estímulos nervosos. Elas existem em uma quantidade grande e desempenham essa importante função, sendo o primeiro local que se processa
a função de recepção de estímulos nervosos. Então, o primeiro local de processamento dos sinais que chegam aos neurônios vai se estabelecer justamente nesta pequena localização da membrana, que é essa espícula ou gêmula, tá? Então, essas espículas ou espinhas ou gêmulas são essas estruturas, essas projeções dos dendritos que são importantes na função desta membrana plasmática. Essas gêmulas, elas também participam de uma característica dos neurônios, que é a sua plasticidade, né? Que está relacionada com a possibilidade de a gente adaptar a memória e o aprendizado. Então, o neurônio é considerado como um órgão com capacidade adaptativa, que nós chamamos de plasticidade. E essa plasticidade, ela está relacionada com essas estruturas chamadas de espinhas ou gêmulas. Portanto, são estruturas dinâmicas, com plasticidade morfológica e que possuem na sua constituição a proteína actina, além de componentes do citoesqueleto, tá? Então, essas são as principais características que se destacam na membrana dos dendritos. Os dendritos são prolongamentos que possuem uma base mais larga e vão se afinando na direção da sua porção terminal. Então, tem a base maior e a sua porção terminal ela é mais afilada. Isso faz com que ele não possua um diâmetro homogêneo ao longo de toda a sua extensão. O último componente aí do neurônio recebe o nome de axônio. Como eu já havia mencionado anteriormente, cada neurônio ele contém apenas um único axônio. E essa estrutura se apresenta então como um cilindro que tem um comprimento e um diâmetro que varia conforme o neurônio. Então nós vimos que os neurônios eles têm diâmetros e formas bastante variáveis e, portanto, o axônio tem também essa variabilidade em relação ao seu comprimento e ao seu diâmetro, né? Alguns são curtos, mas na maioria dos casos o axônio ele é um prolongamento muito longo, certo? E é mais longo que os dendritos da mesma célula. Esses axônios, principalmente das células motoras, eles são aqueles que inervam o músculo do pé, eles podem chegar a ter até 1 metro de comprimento, para a gente ter ideia de como ele pode ser longo, né? E ele se inicia aí a partir do corpo celular em uma estrutura denominada de cone de implantação. Então, o cone de implantação é a estrutura que parte do corpo celular e que dá origem ao axônio. Se os neurônios eles forem do tipo mielinizados, a parte do cone do axônio entre o cone de implantação e o início da bainha de mielina recebe o nome de segmento inicial, certo? Então, como eu havia dito a vocês, essa parte aí, que é o segmento inicial, ele também é capaz de receber estímulos nervosos. Então, no neurônio, são responsáveis por receber estímulo nervoso os dendritos, o corpo celular e a porção do segmento inicial do axônio. E esses impulsos nervosos, eles se somam até chegar a um potencial de ação, cuja propagação recebe o nome de impulso nervoso. E o impulso nervoso, ele vai se propagar ao longo da membrana axonal, certo? Então, o axônio é o prolongamento por onde se percorre o impulso nervoso. Uma coisa que se deve destacar em relação ao axônio é que a extensão do axônio vai ter um diâmetro constante e ele geralmente não se ramifica com abundância. Então, os dendritos eles se ramificam abundantemente, é o mais comum, enquanto que essa característica ela não é frequente nos axônios. Muito embora eles possam sim dar origem a ramificações em ângulo reto, e essas ramificações dos axônios são denominadas de colaterais, tá? Então, os axônios eles são prolongamentos de mesmo diâmetro ao longo de toda a sua extensão, que geralmente não se ramificam. Porém, se ocorrer uma ramificação, elas são em ângulo reto e recebem o nome de colaterais.
existe uma quantidade também grande de mitocôndrias, cisternas do retículo endoplasmático liso e muitos microfilamentos e microtúbulos ao longo da extensão do axônio, né? E nós temos também que a porção final, aí, veja que a imagem ela traz, né, na sua porção aí representada a porção final do axônio, que recebe o nome de telodendro. Então, o telodendro corresponde à porção final do axônio e ele é o local do axônio onde vai se contactar com o neurônio subsequente ou então com a célula efetora para que se processe a comunicação entre estas, tá? Geralmente essa comunicação ela se faz de maneira química, é uma comunicação química que nós denominamos de sinapse. Então, a sinapse ela se estabelece ali na porção final do axônio, que é o seu telodendro. Uma característica que se estabelece no axônio é correntes de fluxos de produtos que são produzidos no corpo celular e precisam se deslocar até a porção final do axônio, que é o telodendro. Esse fluxo de moléculas ele se dá de maneira muito ativa e ele se faz através de proteínas que se movimentam tanto do corpo celular para o telodendro, quanto do telodendro para o corpo celular, levando essas moléculas, né? Quando o fluxo ela se estabelece do corpo celular para o telodendro, que é o fluxo mais frequente, nós denominamos esse fluxo de anterógrado, certo? O fluxo anterógrado, ele se processa em diversas velocidades, geralmente, mas se destacam duas principais correntes, uma chamada de corrente rápida, então um fluxo anterógrado de corrente rápida, que se processa em centenas de milímetros por dia, e o outro também de destaque, que se estabelece de forma lenta, que se dá em fração de poucos milímetros por dia. E o fluxo no sentido oposto, ou seja, do telodendro para o corpo celular ou para o pericário, recebe o nome de fluxo retrógrado. E este fluxo retrógrado, ele leva moléculas diversas que são recaptadas, né, lá pelo terminal axônico, para geralmente serem reutilizadas no corpo celular e serem aproveitadas pelos neurônios em sua função, certo? Então, o fluxo retrógrado ele se dá da direção do telodendro para o corpo celular, né? Existem proteínas que estão envolvidas com o fluxo anterógrado e proteínas que estão envolvidas com o fluxo retrógrado. A seguir, nós vamos ver uma animação que apresenta uma dessas proteínas que está transportando uma molécula ao longo da estrutura do axônio. Bem, nessa animação é possível verificar uma proteína motora que se prende a uma vesícula e passeia sobre o microtúbulo, levando esta vesícula através do fluxo anterógrado, chamado de cinesina. A dineína faz o fluxo retrógrado. E aí nós estamos vendo o axônio. A passagem do impulso nervoso pelo axônio da célula nervosa, ela só é possível porque existe uma diferença de potencial entre a membrana interna axonal e o meio extracelular. Essa diferença se dá por uma distribuição iônica dos íons, principalmente sódio e potássio, que no seu quantitativo de distribuição determinam internamente um potencial enquanto a membrana está em repouso, que é eletronegativo, de menos 65 milivolts. Esse potencial ele se dá com uma distribuição de cargas na seguinte proporção. Existe uma concentração muito maior de íon sódio no meio extracelular e uma concentração muito maior de íons potássio no meio intracelular.
É fato que para a manutenção dessa distribuição iônica diferencial, a membrana plasmática ela deve gastar energia para manter esses íons em concentrações diferentes no meio interno e no meio externo da membrana, e o que determina, portanto, essa diferença de potencial. Além dessa questão de potencial da membrana, nós temos distribuídos ao longo de sua extensão proteínas transmembranas que funcionam ou como canais ou como bombas, né? As proteínas que funcionam como canais, elas são proteínas que se abrem e se fecham por meio de estímulos e quando elas se abrem, elas permitem que um fluxo se estabeleça de maneira passiva, ou seja, de onde nós tivermos uma concentração maior iônica, nós vamos estabelecer um fluxo no sentido do local de onde nós temos uma concentração menor desse mesmo íon, na intenção de equilibrar as cargas iguais dos dois lados da membrana, no meio intracelular e no meio extracelular. Então, nós temos estímulos que abrem e que fecham esses canais. Esses estímulos permitem um trânsito iônico a partir e na direção de um gradiente de concentração, portanto, se faz sem gasto energético. E além das proteínas que são canais, nós temos também na membrana proteínas que funcionam como bombas. As proteínas que funcionam como bombas são aquelas que trabalham contra um gradiente de concentração. E no momento em que elas trabalham, elas precisam gastar energia, elas precisam gastar ATP para colocar íons que estão em maior concentração no local onde eles estão mais concentrados. E isso é que significa trabalhar contra um gradiente de concentração. E o trabalho na direção contrária ao gradiente de concentração, ela necessariamente é um trabalho ativo, ou seja, que necessita gastar energia. Então, quando a membrana axonal está em repouso, ela possui uma diferença de eletronegatividade do meio interno para o meio externo, que é de menos 65 milivolts, onde eu tenho muito mais sódio fora da célula e mais potássio dentro da célula. O impulso nervoso, ele se estabelece quando há uma modificação nessas concentrações iônicas, estabelecendo um potencial interno da membrana que vai se tornar positivo. Essa modificação do potencial, que nós chamamos de despolarização, ele é que permite que o impulso nervoso passe através da membrana do axônio. Então, no potencial de repouso, nós temos um meio interno de menos 65 milivolts, com mais sódio fora e mais potássio dentro. E quando a célula recebe um estímulo nervoso, esse estímulo nervoso ele se concentra na região do cone de implantação até que adquira estímulo significativo para promover a abertura dos canais de sódio. Então, quando os canais de sódio eles se abrem, nós vamos observar uma modificação de concentração dos íons no meio externo e no meio interno, que vão modificar o potencial de repouso e transformá-lo em um potencial chamado de potencial de ação, que nós vamos ver na sequência. Bem, a modificação de um potencial de repouso para um potencial de ação, ele se dá quando a célula recebe um estímulo nervoso. Então, quando o neurônio ele é estimulado, o que vai acontecer é que os canais iônicos eles se abrem. E esses canais são os canais de sódio. Então, nós vamos ter um estímulo que vai alcançar a membrana plasmática, especificamente nas proteínas que são canais e nas proteínas que são canais de sódio.
esse estímulo acaba abrindo os canais de sódio, o que vai permitir uma entrada desses íons sódio do meio extracelular para o meio intracelular. Este fenômeno de entrada do íon sódio recebe o nome de influxo. É o influxo do íon sódio em decorrência do fato de que nós temos muito mais sódio fora da célula, ou seja, no meio extracelular, do que no meio intracelular. E isso vai se estabelecer, portanto, de forma passiva. Quando acontece esse influxo, vai haver também uma modificação daquele potencial de repouso que era negativo, que estava em menos 65 milivolts. E ele vai ser alterado agora para um potencial positivo, porque eu tenho cargas positivas entrando aí no meio intracelular, que são os íons sódio. E então o potencial ele vai passar de menos 65 milivolts negativo para mais 30 milivolts, que é um potencial agora positivo. Isto, no interior do axônio, tornando ele positivo em relação ao meio extracelular, é que estabelece o que nós chamamos de potencial de ação. E o potencial de ação culmina com a passagem do impulso nervoso. O que acontece é que este potencial de mais 30 milivolts, ele também sinaliza para um fechamento dos canais de sódio. Então, a membrana do axônio vai se tornar novamente impermeável ao íon sódio. E, ao mesmo tempo, vai haver, em poucos milissegundos no axônio, uma sinalização para a abertura dos canais de potássio. Como nós sabemos, existe muito mais potássio no meio intracelular do que no meio extracelular. Então, esta sinalização que abre os canais de potássio gera uma saída dos íons de potássio do meio intracelular para o meio extracelular, ou seja, um efluxo. E esse efluxo vai modificar novamente a situação iônica. Então, em razão dessa alta concentração intracelular de potássio, o íon sai do axônio por difusão aí por essas proteínas, canais na membrana, e aí o potencial da membrana volta novamente a ser negativo, de menos 65 milivolts, terminando o potencial de ação e restabelecendo o potencial de repouso. Isso demora um tempo muito curto, é cerca de 5 milissegundos, e vai ocorrer em uma pequena área da membrana. Ocorre que esse potencial ele vai se propagar ao longo de todo o axônio e vai chegar até a sua porção final lá no axônio, que é o telodendro. E aí, quando ele chega lá no telodendro, ele vai sinalizar para a entrada de íons cálcio, fusão de membranas contendo neurotransmissores e extrusão dos neurotransmissores para que eles possam se comunicar com a célula subsequente e permitir que se estabeleça uma sinalização química, ou seja, uma comunicação química, que nós denominamos de sinapse. Então, a sinapse é a comunicação que vai se estabelecer lá no telodendro com a célula subsequente. Pode ser um neurônio, pode ser uma célula efetora, mas essa comunicação ela só se estabelece quando o impulso nervoso ele chega até essa porção final. E o impulso nervoso ele se propaga à medida que ocorre o estabelecimento do potencial de ação e o retorno do potencial de repouso. Então, essa despolarização ela faz com que ocorra a propagação do impulso nervoso, fazendo com que o neurônio realize essa sua principal função, que é a de transmitir informação em longa distância. Aqui nós estamos vendo o retorno ao potencial de repouso, e esse retorno ele se faz quando se abre, né, os canais de potássio, e o potássio ele então tem a tendência de sair do meio intracelular para o meio extracelular, por causa que ele está muito mais concentrado no meio intracelular do que no meio extracelular, e é justamente esse efluxo do potássio que faz com que o potencial interno volte a ser
de menos 65 milivolts e restabelecendo, portanto, o potencial de repouso. Depois que esses eventos ocorrem, a bomba de sódio e potássio trabalha para restabelecer a diferença de concentração de íons sódio e potássio que se alterou aí com a passagem do impulso nervoso, fazendo com que o sódio novamente seja colocado para fora da célula, onde ele se encontra mais concentrado, e o potássio para dentro da célula, onde este também se encontra mais concentrado, ou seja, a bomba de sódio e potássio trabalhando contra um gradiente de concentração. Aqui, por meio dessa animação, nós vamos verificar como está organizada aí a membrana plasmática do axônio. Nós vemos aí uma proteína em azul que trabalha gastando energia contra um gradiente de concentração, é a bomba de sódio e potássio. Essa proteína, ela coloca sódio para o meio extracelular e coloca potássio para o meio intracelular. Nós temos mais sódio fora e mais potássio dentro. Então, por esta razão, a bomba de sódio e potássio ela necessita gastar energia. O trabalho da bomba de sódio e potássio é responsável por estabelecer essa diferença de potencial, onde o meio interno é negativo em relação ao meio externo. Quando ocorre a passagem de um impulso nervoso, essa passagem estimula a abertura dos canais de sódio, aí representados em verde. Esta abertura ela se dá quando ocorre a despolarização da membrana, que ocorre quando uma sequência de estímulos se concentra ali na região do cone de implantação e ela se propaga ao longo da membrana axonal, promovendo a sua despolarização, que se faz a partir da abertura de proteínas que são canais. A primeira proteína a se abrir é a proteína que é um canal de sódio. O sódio, como está mais concentrado no meio externo, tende a entrar na célula e esta entrada modifica o potencial interno para positivo. Neste momento, em poucos milissegundos, abrem-se os canais de potássio e esse íon vai sair, porque ele está menos concentrado no meio extracelular. Isso faz com que ocorra o retorno a um potencial interno negativo em relação ao meio externo. E aí, posteriormente, a bomba de sódio e potássio trabalha no retorno da condição de normalidade do potencial de repouso. Então, aqui nós temos a passagem do impulso nervoso, a abertura inicialmente dos canais de sódio, depois dos canais de potássio e a passagem do impulso até o telodendro. Bem, a sinapse é o estabelecimento da comunicação entre um neurônio e outro neurônio, ou entre um neurônio e uma célula pós-sináptica, que é a célula que vai receber o comando. Então, o neurônio, ele tem essa porção terminal dele aí, que é o telodendro, e no telodendro se concentra as vesículas contendo os neurotransmissores. E aí, quando o impulso nervoso chega até essa porção final aí, que é o telodendro, ocorre um influxo de cálcio que vai gerar uma precipitação de fusão de membranas. Quando as membranas se fusionam, essas vesículas, elas se fusionam com a membrana plasmática extracelular, liberando seu conteúdo nesse espaço aí que nós chamamos de fenda sináptica. E aí, neste espaço, os neurotransmissores eles vão se deslocar e eles vão tocar a superfície da célula pós-sináptica, onde eles vão encontrar proteínas que se ligam com esses neurotransmissores, e aí essa ligação ela pode provocar despolarização da membrana ou desencadear uma cascata de reações que produzem segundos mensageiros intracelulares. Então, isso aí é o estabelecimento de uma comunicação química denominada de sinapse, onde o neurotransmissor ele é produzido pela célula pré-sináptica, lançado no espaço que é a fenda sináptica e
indo se ligar na célula pós-sináptica através de receptores de superfície. Esta comunicação ela deve demorar um tempo muito curto também, e depois que ocorre a ligação, esses neurotransmissores eles têm que ser removidos desta localização aí, para que a mensagem ela não se perpetue passando, ou que ela não fique muito tempo ocorrendo. Então, a mensagem ela deve passar e posteriormente cessar esse sinal, a não ser que um novo estímulo seja gerado. Então, para que os neurotransmissores eles não persistam nessa localização, a célula pré-sináptica recapta uma parte desses neurotransmissores, uma parte deles vai se difundir dessa região aí da fenda sináptica e uma parte vai ser degradada por enzimas. Então, essas são as formas através do qual os neurotransmissores que estão aí presentes na fenda sináptica, eles deixam esta localização e isso faz com que a sinalização cesse de ocorrer. Então, a sinapse é um tipo de comunicação unidirecional que é resultante da chegada do impulso nervoso até a porção do telodendro. É importante destacar que existem substâncias químicas que atuam como neuromoduladores, e esses neuromoduladores eles podem também modificar a sensibilidade dos neurônios aos estímulos sinápticos que são inibitórios ou excitatórios. Cabe destacar também que quando os neurotransmissores liberados geram a despolarização da membrana pós-sináptica, essas sinapses geram uma passagem de informação para a célula subsequente para que ela realize uma função. Então, essas sinapses são ditas excitatórias, porque elas causam impulso, então, na membrana pós-sináptica. Existem situações que a interação do neurotransmissor com o receptor, ao invés de provocar a despolarização, causa uma hiperpolarização. Se este evento ocorrer, não haverá transmissão de impulso nervoso. Então, essas sinapses elas serão consideradas como inibitoras. Então, nem sempre a passagem do impulso nervoso culmina com uma indução de atividade, pode culminar com uma inibição. Bem, pessoal, aqui nós estamos vendo o telodendro em contato com a membrana de um outro neurônio. E aqui na região do telodendro, as vesículas contendo os neurotransmissores. Aí o espaço da fenda sináptica. Quando o impulso nervoso chega aí até essa porção final, que é o telodendro, acontece um influxo de íons cálcio e fusão de membranas. Essa fusão de membranas permite o extravasamento, a extrusão dos neurotransmissores que vão se ligar em proteínas receptoras na membrana do neurônio pós-sináptico, gerando a despolarização da membrana da célula pós-sináptica e passagem do impulso nervoso, que é um impulso do tipo excitatório. Bem, como já havíamos comentado anteriormente, o neurônio ele tem alguns locais da sua membrana que estão aptas a receber estímulos nervosos, que são a membrana do corpo celular, a membrana dos dendritos e a porção do segmento inicial do axônio, que também tem essa capacidade de receber estímulos nervosos. Então, vai ser estes locais onde o telodendro de um axônio pré-sináptico vai se contactar. Quando ele se contacta com o corpo celular do neurônio pós-sináptico, nós dizemos que esse tipo de comunicação somática estabelecida é denominada de axossomática, porque soma é de corpo celular, tá? Quando a porção terminal do axônio do neurônio pré-sináptico se contacta com dendritos da célula pós-sináptica, esse tipo de comunicação sináptica é denominada de comunicação axodendrítica. Essa é a mais frequente de todas. E quando a porção do axônio terminal, que é o telodendro, se comunica com a porção do axônio apta a receber estímulos nervosos,
esse tipo de comunicação sináptica é chamada de comunicação axo-axônica. Portanto, a depender de qual local da membrana plasmática esteja apta a receber da célula nervosa, se estabelecem tipos diferentes de comunicação sináptica, existindo 3 possíveis tipos: a comunicação do telodendro com o corpo celular, a axossomática, do telodendro com o dendrito, a axodendrítica, e do telodendro com o axônio, que é a comunicação sináptica axo-axônica. Ok, vamos concluindo por aqui essa nossa videoaula 1. Então, pessoal, boas atividades e até breve. Fui!